Fala, galera do trânsito, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo e nós estamos aqui no Centro de Formação de Condutores, na cidade de Cândido Mota, para fazer um vídeo relacionado com infração de trânsito. Esse vídeo irá ajudar você que está na iminência de fazer a prova do Detran, seja na esfera de primeira habilitação, seja até mesmo para aquelas pessoas que já foram suspensas do direito de dirigir e precisam fazer um curso de reciclagem. Esta questão aqui que nós iremos tratar hoje irá abordar os dois tipos de prova. Uma vez que as perguntas de infração geralmente costuma ser o calcanhar de Aquiles de todos os condutores que estão prestes a fazer a prova do Detran. Portanto, nesta aula de hoje, eu quero comentar alguma coisa com vocês sobre o artigo 162, um artigo clássico de prova que não irá faltar no dia do seu exame. Eu sempre costumo dizer que no dia do exame teórico pode acontecer algum imprevisto, você não ir fazer a prova ou acontecer alguma coisa desse gênero, mas esse artigo 162 não faltará no seu exame. Portanto, eu irei tratar de algumas coisas aqui que está relacionado diretamente com esse artigo. Eu não preparei nenhum tipo de aula, portanto eu irei falar aquilo que for aparecendo na mente no momento da explicação, beleza? Então você que está na iminência de fazer a prova do Detran, seja na primeira habilitação ou seja na reciclagem, pegue seus papéis de anotação e vamos anotar o primeiro inciso do artigo 162. Coloque aí no seu material, artigo 162, ele fala: dirigir veículo Aí no inciso 1 nós temos sem possuir CNH, PPD ou ACC. A aluno fala: Paulo, o que é ACC, o que é PPD e o que é CNH? Bem, quando nós falamos sobre CNH, saibam que na sua prova ele pode usar essa expressão, essa abreviatura, que significa Carteira Nacional de Habilitação. Ou ele pode usar a abreviatura para falar da permissão para dirigir, e é conhecido como a PPD. E o que mais poderia te causar alguma dúvida seria a ACC, que é autorização para conduzir ciclomotor. Tudo bem? Aí eu te digo, o artigo 162, no inciso 1, ele fala: dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, comete infração de trânsito, que neste caso tem uma natureza, podem anotar aí nos seus papéis, porque cobra na prova. A natureza dessa infração é gravíssima, e todas as infrações gravíssimas possuem 7 pontos no prontuário do condutor infrator. Ela possui um valor de R$ 293,47, que neste caso, no inciso 1 do artigo 162, traz um fator multiplicador por 3, portanto dá R$ 880,41 para o condutor infrator pagar. Ainda assim conta com uma medida administrativa de retenção do veículo, Aí o aluno fala: Paulo, não seria apreensão do veículo? Já foi apreensão do veículo. Vamos então analisar esse artigo aqui. Ele diz: se qualquer pessoa que estiver dirigindo seu veículo automotor em via pública, sem possuir CNH, permissão para dirigir, ou ACC, autorização para conduzir ciclomotor. E ciclomotor é um veículo que tem no máximo 50 cilindradas de potência e que não passe de 50 por hora. Aí você comete infração de trânsito de natureza gravíssima, que possui 7 pontos, portanto, se cobrar em sua prova, já saiba que a infração é gravíssima. Como eu disse a vocês, ela traz o valor de R$ 293,47, que toda infração de natureza gravíssima possui esse valor, R$ 293,47. Ela multiplica esse valor por 3, que dá então R$ 880,41, e tem a medida administrativa de retenção do veículo. Agora, raciocine aqui comigo. Alguém pode falar: Paulo, eu sempre ouvi dizer que era uma apreensão do veículo. No entanto, no dia 1º de novembro de 2016, essa penalidade de apreensão, ela foi vetada com a Lei 13.281,
que é a lei em que nós estamos hoje. Essa lei ela alterou o artigo 262 do Código de Trânsito. Se você for ao Código de Trânsito e procurar no artigo 262, você verá que lá está falando sobre a penalidade de apreensão do veículo. Como eu havia dito a vocês, essa lei 13.281 tirou essa penalidade de apreensão. Aí o aluno levanta a mão e diz: Paulo, então quer dizer que o meu carro não pode mais ser removido para o pátio? Claro que pode. Por exemplo, se você andar com o seu licenciamento vencido, o licenciamento do seu carro, se ele estiver vencido, você terá autuação no artigo 230, inciso 5, e neste caso terá uma medida administrativa de remoção. A medida administrativa ela é prevista no Código de Trânsito, no artigo 271, ela é válida. O que foi vetado foi a penalidade de apreensão prevista no artigo 262, tudo bem? Voltando ainda à infração de trânsito, eu quero chamar a sua atenção para o ponto, cara. Se liga só, são 7 pontos no prontuário do condutor infrator, mas eu te pergunto, será que ele vai tomar esses pontos, tendo em vista que ele já recebeu essa autuação justamente por ele não possuir carteira de motorista? Como pode alguém subtrair pontos do prontuário dele, sendo que ele nem pontos tem para ser tirado, ele nem tem prontuário? Neste caso, para quem vai a multa? Aí o aluno diz: Paulo, eu sei para quem vai a multa, é para quem tiver com o nome no documento do veículo. Beleza, só que o documento do veículo está no nome de uma pessoa inabilitada. Então, neste caso, vai para quem? Observe, neste caso, não vai pontos para ninguém. Aí o aluno fala: Paulo, então quer dizer que não preciso pagar? Claro que precisa, só estou dizendo que não vai pontos no prontuário de ninguém. Por quê? Quem estava dirigindo é uma pessoa inabilitada, e essa pessoa inabilitada não tem prontuários para ser subtraídos pontos, tudo bem? Mas o pagamento pecuniário de quase R$900 deverá ser feito do mesmo jeito, tudo bem? Agora vamos passear um pouquinho pelo Código de Trânsito com esse artigo 62. Ele diz no artigo 309 do Código de Trânsito, só para que você se situe com aquilo que eu estou dizendo, o artigo 291 ao 301, ele trata das disposições gerais do crime de trânsito. E do artigo 301 ao 312, ele vai tratar dos crimes em espécie. Se nós observarmos no artigo 309 do Código de Trânsito, ele nos diz: dirigir veículo automotor em via pública, estando sem carteira nacional de habilitação e gerando perigo de dano, comete um crime. Observe, se você dirigir sem habilitação, sem permissão ou sem autorização para conduzir ciclomotor, estando gerando um perigo de dano, comete um crime do artigo 309, em que a pena para esse artigo é de 6 meses a 1 ano de detenção. Agora, antes do Código de Trânsito entrar em vigor, isso em 98, porque o Código de Trânsito brasileiro fora criado em 1997, mais precisamente no dia 23 de setembro. Ele teve um período de vacatio legis, passou a valer no dia 22 de janeiro de 1998, e desde 1998, observe, quando fora criado o Código de Trânsito, surgiu o entendimento que, se você dirigir seu veículo sem habilitação em via pública e estiver gerando perigo de dano, comete um crime do artigo 309. Se você estivesse dirigindo o seu veículo automotor em via pública, sem estar habilitado, mas sem gerar o perigo de dano, era considerado crime no artigo 32 da Lei 3.688, que fala da Lei das Contravenções Penais. Ou seja, se você dirigisse sem habilitação e não gerasse perigo de dano, era uma contravenção penal do artigo 32. Se você dirigisse sem habilitação e estivesse gerando perigo de dano, crime do Código de Trânsito. O STF, na súmula 720, acabou com essa discussão. Passou a valer que, se você dirigir o veículo automotor sem a devida habilitação e estiver gerando um perigo de dano concreto, comete infração, crime do artigo 309. Se você estiver sem habilitação, permissão ou autorização para dirigir, comete infração de trânsito, desde que você não esteja gerando perigo de dano, mera infração de trânsito desse artigo ao qual nós estamos discutindo, dirigir sem habilitação, infração administrativa. Neste caso, multa de 7 pontos, quase R$900 e ainda tem o veículo retido. Mas saiba que pode gerar crime de trânsito no artigo 309 também. Tranquilo até aqui? Bem,
Eu espero que você tenha copiado essa parte. Eu vou apagar o quadro para nós continuarmos a discussão. Bem, no inciso 2 do artigo 162, ele diz: com CNH, permissão para dirigir, ou ACC, com CNH, permissão para dirigir, ou ACC, cassada ou suspensa. Neste caso, se você dirigir com a sua CNH cassada ou suspensa, você comete a infração do artigo 162 no inciso 2, a qual traz 7 pontos também ao prontuário desse condutor infrator. Nós já vimos que a multa ela está em R$ 293,47. O fator multiplicador, também neste caso, é por 3, que também dá R$ 880,41. Mais uma medida administrativa de retenção do veículo e outra medida administrativa de recolhimento da CNH. Agora observe uma coisa curiosa a ser comentada. Se você estiver dirigindo seu veículo com a Carteira Nacional de Habilitação cassada ou suspensa, você cometeria, na verdade, a infração que é gravíssima, só que multiplicava por 5. Que na época custava R$ 957,70. Por quê? Porque na época a infração de natureza gravíssima, ela custava R$ 191,54 e recebia um fator multiplicador por 5, portanto dava R$ 957,70. Com a Lei 13.281, ela alterou algumas coisas no Código de Trânsito, dentre elas o valor das infrações. Por isso, se você dirigir hoje sem habilitação, a multa não multiplica por 5, ela multiplica por 3, mas dá R$ 880,41. E a sua habilitação é recolhida e o seu veículo é retido até que se apresente um condutor habilitado. Mas vamos analisar algumas coisas. Para você ficar suspenso do direito de dirigir, o que você precisa fazer? Observe que o Código de Trânsito ele nos fala que o condutor que estiver somado no seu prontuário 20 pontos, ele fica suspenso do direito de dirigir. Tudo bem? Somou 20 pontos, suspensão do direito de dirigir. Aí o aluno levanta a mão e fala: Paulo, eu sabia dessa. Inclusive, quem fica suspenso ao atingir 20 pontos, a suspensão é de 1 mês a 1 ano, né? Já fui assim, mas não é mais assim que a banda toca agora, parceiro. Quando eu falo em ficar suspenso por atingir 20 pontos, o Código de Trânsito agora, com a Lei 13.281, ele traz 6 meses no mínimo e no máximo 1 ano. Então, se você ficar suspenso do direito de dirigir e for ao trânsito ainda com o seu veículo, você comete a infração deste artigo a qual nós estamos comentando. Infração gravíssima vezes 3. Agora, se a tua habilitação está suspensa e você foi ao trânsito dirigir, aí ela virará uma cassação. A sua CNH será cassada e aí você poderá se reabilitar novamente após 2 anos. Paulo, como é que isso cai na prova? Cai assim: o condutor que teve a sua CNH cassada poderá se reabilitar novamente após aí a resposta para essa questão de prova: 2 anos. Isso vale para quem está fazendo a prova de primeira habilitação e para quem está fazendo também a prova de reciclagem. É a mesma pergunta e cabe nas duas esferas: primeira habilitação e reciclagem. Portanto, marquem aí. Agora nós vamos analisar mais um artigo aqui, cara, mais um inciso, que também costuma cobrar muito em prova. É o inciso 3 do artigo 62. Ele fala: dirigir veículo automotor com CNH, PPD, que é a permissão para dirigir, ou ACC. Aí observe assim, ó, está escrito: de categoria diferente. Se você estiver conduzindo um veículo de categoria diferente da qual você está habilitado, o artigo 162, o inciso 3, ele traz a infração de trânsito de natureza gravíssima.
ou seja, R$ 293,47 de multa. Neste caso, multiplica-se por 2, que vai dar R$ 586 de multa para você pagar. Mas tem ainda uma medida administrativa de retenção do veículo e recolhimento da CNH. Agora observe só, eu costumo dizer sempre que o cara que legislou essa parada, ele não foi feliz. Por quê? Ele diz que se você dirigir veículo de categoria diferente da qual você está habilitado, é infração. Mas vamos observar quais são as categorias de habilitação. Você pode se habilitar na categoria A, que é exclusivo para motocicleta, motoneta. Você pode se habilitar na categoria B, C, D ou E. Por exemplo, categoria B, veículo automotor que tenha até 3.500 kg de peso bruto total. Exemplo, carro, caminhonetes, caminhonetas, que não são a mesma coisa, e que tenha até 3.500 kg de peso bruto total e que não passe de 8 lugares. Agora, na letra C, tem que ser caminhão, beleza? Que passe de 3.500 kg. Letra D, ônibus e micro-ônibus. E a letra E, veículos articulados e acoplados. Voltando à questão de categoria diferente, eu vou te provar porque essa parada de categoria diferente não está correto. Veja bem, a letra B é para automóvel. O condutor que está habilitado na categoria B, ele pode dirigir uma carreta bitrem da letra E? Claro que não. Aí eu não falo, Paulo, não pode mesmo, a categoria é diferente. Pois bem, veja meu exemplo, meu caso. Eu estou habilitado na categoria E. Por isso, até porque eu sou motorista também, eu trabalho com bitrem durante o dia. Eu poderia dirigir um veículo da letra B? Claro que eu posso, mas se você analisar o Código de Trânsito, não poderia, porque a letra E é para veículo articulado e acoplado, exemplo, carreta. Mas eu na letra E posso dirigir um automóvel que é da letra B, e a categoria é diferente. Por isso, olha só como deveria ser feito aqui essa parada. Quem está na letra B não pode dirigir uma carreta da letra E, não por ser categoria diferente, mas sim por ser categoria inferior. Tranquilo? Categoria inferior, aí sim deveria ser infração, e não categoria diferente. Mas o cara que legislou essa parada aí, tá valendo, então não vamos arrumar treta com ele, beleza? Vamos entender que é categoria diferente. E pode cobrar na sua prova, dizendo qual a infração tem o condutor que dirigir um veículo em via pública de categoria diferente da qual está habilitado. Aí a resposta para essa questão é infração gravíssima, vezes 2, e vai dar uma retenção do veículo e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Novamente eu dou um toque a vocês, pode ser para a primeira habilitação e pode ser para o curso de reciclagem. Qualquer uma das provas pode cobrar essa questão e você irá acertar com toda facilidade, porque é muito fácil. Aí eu vou apagar para novamente nós fazermos mais um inciso. Nesse artigo 62, o inciso 4 ele foi vetado. Então vamos ao inciso 5. Ele diz, inciso 5. Antes de eu falar do inciso 5, eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu poderia dirigir meu veículo com a minha Carteira Nacional de Habilitação vencida? Aí o aluno fala, Paulo, de jeito nenhum, porque senão é multa. Cara, eu posso dirigir com a CNH vencida. O artigo 62, no inciso 5, ele diz, dirigir veículo com CNH vencida mais de 30 dias. Ou seja, você pode dirigir com a CNH vencida? Claro que pode, por até 30 dias. Passou de 30 dias, vira infração de trânsito. Mas até 30 dias o Código de Trânsito não implica infração para você. Até por isso, nós podemos observar que condutores da letra C, D ou E, que possuem categorias profissionais, eles podem aí, ter um pouco mais de tempo, 30 dias. Por quê? Eles precisam fazer todos os exames, inclusive psicológico, inclusive o exame toxicológico agora, que é obrigatório para essas categorias. Mas, se o condutor conduzir o seu veículo com a CNH vencida por mais de 30 dias, nós temos aqui também uma infração de trânsito de natureza gravíssima.
Eu não sei se você percebeu, mas até agora, todas as infrações que eu falei a vocês sobre o artigo 62, ela foi de natureza gravíssima. 293 e 47, nesse caso não há fator multiplicador, mas tem uma retenção do veículo, até você apresentar um condutor que não esteja embriagado e que esteja com a sua CNH em plena validade. Você recebe multa e retenção do veículo. E para nós terminarmos, para não estender muito o vídeo, eu vou falar aqui do último inciso, que é o inciso 6º, e esse aqui é o que mais cobra em prova. Esse inciso 6, ele vai falar sobre o condutor que usa lente corretora de visão. Então, anotem aí. Lente corretora de visão. Se você dirigir sem usar lente corretora de visão, comete infração de trânsito. Neste caso, está prevista no artigo 162, inciso 6º, gravíssima, natureza 7 pontos, gravíssima. Também custa 293,47, mas não multiplica, mas retém o veículo da retenção até você apresentar um condutor, obviamente, habilitado e com a plena validade da CNH. Agora, raciocine aqui comigo. Como que o cidadão vai saber que você precisa usar lente corretora de visão? Esse artigo ele fala, dirigir veículo sem usar lente corretora de visão, aparelho auxiliar de audição, prótese física, adaptação do veículo, dado na licença do veículo ou na concessão para poder dirigir aí, para poder receber essa habilitação. Bem, se eu fiz o exame de vista, o exame médico, com os óculos, eu sou obrigado a usar óculos enquanto eu estou dirigindo. Mas, se eu não usá-los, se eu esquecer em minha casa os óculos, como é que eu vou fazer para conduzir meu veículo? Aí o policial ou o agente de trânsito, ele vai falar, opa, eu estou vendo aqui na sua CNH, no campo de observação, que você tem que usar lente corretora de visão. Onde estão os seus óculos? Onde está a sua lente corretora de visão? Aí o cidadão fala, eu esqueci em casa. Aí fala, nunca mais você vai esquecer, porque eu vou te aplicar o artigo 162, inciso 6. Você vai ficar ali com o seu veículo retido e vai pagar uma infração gravíssima. Algumas pessoas tentam dar um migué no Mike, tentam dar uma disfarçada. Por exemplo, cadê a lente corretora de visão? Aí o cidadão fala, opa, tá aqui ó, lente de contato. Aí o Mike fala, então me apresenta aqui. Aí a pessoa começa a pensar desculpa, né? Tipo, eu não posso tirar porque eu tenho medo de perder. Porque tem que ter algum produto aqui para poder tirar essa lente. Aí o Mike fala, tranquilo, então fica aí. Aí ele começa a fazer um auto de infração, a pessoa fala, opa, peraí que eu vou tirar então. Ele fala, não precisa mais. Agora você vai fazer recurso de multa, cara, vai fazer sua defesa. Por isso, ele vai fazer esse auto de infração. Aí o cara fala, Paulo, como é que ele vai saber mesmo que eu preciso usar essa lente corretora de visão? Através da sua carteira de motorista, cara. Na parte de trás da sua habilitação, vai ter lá um dedo duro, né? Que é lente corretora de visão, que vai caguetar que você precisa usar esses óculos. Ou então, hoje em dia, na CNH nova que está tendo, usa apenas a letra A. E algumas pessoas, eu não sei como tiveram a capacidade, mas chegaram a mim e perguntaram, Paulo, eu estou me habilitando apenas na categoria B. E a CNH que eu peguei, a permissão que eu peguei, tem uma letra A lá no final, né? Lá no verso. Quer dizer que eu posso dirigir moto? Pelo amor de Deus. Ela está falando da lente corretora de visão, que você deve usar óculos, beleza? Se não usar, infração de trânsito de natureza gravíssima. Tranquilo até aqui? Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Acredito que eu falei tudo que tinha para falar. Espero que você seja aprovado. Abraço.